Seguiremos com nosso estudo em Apocalipse, agora no capítulo 6, a partir do versículo 1. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Apocalipse 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Lembre que João, o apóstolo João, está visualizando o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, abrindo o primeiro selo do livro que estava na mão de Deus Pai e revelando o primeiro evento a ser conduzido por ele, pelo próprio Cristo. Um evento que vai acontecer e se repetir durante toda a era da igreja. Qual a participação dos 4 seres viventes nesses eventos? Esses 4 seres viventes, que eu já expliquei que são os anjos mais próximos do trono de Deus Pai, eles participam daquele momento ali, convocando solenemente o evento para que ele entre em cena e dirija-se para onde? Para a terra. Então vai acontecer sempre assim. Jesus, ele abre o selo, ou seja, dá início à direção do evento que ele vai conduzir durante toda a era da igreja, e o anjo chama o evento para que ele se apresente e se dirija para a terra, onde esse evento vai ser o que? Executado. É claro que essa visão ela tem muito simbolismo, mas nada que seja difícil de entender. Jesus vai começar a comandar os eventos da história visando a consumação final. E o evento mais importante certamente é este evento inicial, porque ele vai marcar o tom de tudo que vai acontecer durante toda a era da igreja. Vamos lá, versículo 2 agora. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Qual é o primeiro evento que Cristo vai comandar durante toda a era da igreja? É o evento simbolizado aqui por esse cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Detalhe, a esse cavaleiro é dada uma coroa e é dito que ele saiu vencendo e para vencer. O que significa isso, professor? Saiu vencendo e para vencer. Significa que ele sai já com um espírito vitorioso para realmente vencer aquilo que ele for enfrentar. Entre as várias interpretações que existem para o significado desse primeiro cavalo aqui, o cavalo branco e o seu cavaleiro, há 3 interpretações que são as mais prováveis. Pode até haver mais de 3, mas essas 3 aqui são as interpretações mais prováveis com respeito ao significado do cavalo branco e o seu cavaleiro. Vamos ver quais são elas. Primeiro, o cavalo branco e o seu cavaleiro simbolizam o próprio Cristo. Essa é uma posição, inclusive uma posição adotada pelo estudioso reformado William Hendrickson, que tem vários comentários bíblicos publicados pela editora Cultura Cristã. A segunda posição é que o cavalo branco e o seu cavaleiro simbolizam a difusão do evangelho pelo mundo. Essa posição é adotada por Simon Kistemaker, que é outro estudioso reformado que também tem seus comentários bíblicos publicados pela editora Cultura Cristã. Por fim, a terceira posição mais adotada é aquela que interpreta o primeiro cavaleiro e o cavalo branco como simbolizando alguém do mal, ou o anticristo final, por exemplo, ou então ditadores que vão se levantar durante a era da igreja. São essas as 3 posições. Qual é a que nós vamos adotar aqui no canal EBC? Nós vamos adotar a segunda posição, a posição de Kistemaker, que diz que o cavalo branco e o seu cavaleiro simbolizam
a difusão do evangelho pelo mundo. E por que vamos adotar essa posição? Agora eu vou dar as razões. Primeira razão, a cor branca na Bíblia está geralmente relacionada à pureza, justiça, isto é, coisas positivas, não negativas. Se é assim, deveríamos logo de cara descartar uma interpretação que veja o cavalo branco e o seu cavaleiro como simbolizando, por exemplo, o anticristo ou ditadores. Segundo lugar, é dito que a coroa foi dada ao cavaleiro. Você observou isso no texto? É dito lá que a coroa foi dada ao cavaleiro. E o uso da voz passiva na Bíblia, sem a menção de um sujeito específico, isto é, sem dizer quem foi que deu, normalmente indica que é Deus quem concede, compreende? Então, se nós vemos no texto bíblico que foi dado alguma coisa a alguém, mas não diz quem deu, normalmente a interpretação é que aquele que deu foi o próprio Deus. Ora, embora nós saibamos que Deus, em sua soberania, ele poderia mandar alguém do mal para fazer algo ruim, aqui nesse texto deveria haver pelo menos alguma indicação de ser esse o caso. Não há nenhum indício no texto que pareça apontar para o fato de que Deus está mandando um agente do mal, alguém ruim, um vilão para agir na figura do cavalo branco e do cavaleiro. Não há nenhum indício disso. Então, quando nós vemos foi dada ao cavaleiro uma coroa, e nós sabemos que quem deu foi o próprio Deus, é melhor nós entendermos que Deus está dando uma coroa para um agente do bem, enviado por ele para fazer alguma coisa boa. Além disso, o texto diz que o cavaleiro, ele sai vencendo e para vencer. Como eu vou esperar que a interpretação de que esse agente é um agente do mal faça sentido? Será que Deus planeja então que no final das contas o mal vença? É óbvio que não. Então, esse cavalo branco com seu cavaleiro, eles simbolizam algum agente do bem que está saindo para vencer e vai vencer. Ora, nós já sabemos que no final da história, na consumação, o bem vai vencer o mal. Logo, o mais lógico é insistir na interpretação de que o cavalo branco e o seu cavaleiro têm a ver com algum elemento do bem. Terceiro lugar, não parece lógico que Cristo abra o primeiro selo e ele mesmo, Jesus, se apresente como sendo cavaleiro. Você entende? É estranho que Cristo abra o primeiro selo e ele mesmo surja como sendo o cavaleiro do primeiro selo. Parece algo meio sem sentido. Além disso, diz o texto que o primeiro cavaleiro sai pelo mundo, não é? Vencendo e para vencer. Mas Jesus, ele não sai pelo mundo para fazer nada. Jesus, depois que ele foi assunto aos céus, ele deu uma missão à sua igreja. Qual missão? De a sua igreja sair pelo mundo e, no poder do seu Espírito Santo, pregar o evangelho a toda criatura. Logo, a ideia de que Cristo é o primeiro cavaleiro também não convence. Não convence. Por fim, em quarto lugar, os cavalos e os seus cavaleiros, veja que eles não apontam para pessoas, mas para eventos. Quando nós formos estudar os outros selos, nós vamos confirmar que cada cavalo com seu cavaleiro aponta para um evento, não aponta para uma ou mais pessoas. Sendo assim, se não aponta para pessoas, devemos descartar de uma vez por todas a interpretação que diz que o cavalo branco e o seu cavaleiro apontam para Jesus, o cavalo branco e o seu cavaleiro apontam para o anticristo final, o cavalo branco e o seu cavaleiro apontam para ditadores mundiais. Podemos descartar essas interpretações com toda
segurança. Diante disso, insistimos que a melhor interpretação é aquela que considera o cavalo branco e o seu cavaleiro como o evento da difusão do evangelho pelo mundo, o evento da divulgação do evangelho pelo mundo, dividindo a humanidade em dois grupos em constante conflito. Você entendeu? O cavalo branco e o seu cavaleiro representam o evangelho sendo pregado a todo o mundo e, com essa pregação, dividindo a humanidade em dois grupos que vão estar em constante conflito durante toda a era da igreja. A difusão da mensagem da salvação, ela vai seguir vitoriosa pelo mundo. Quando diz lá, saiu vencendo e para vencer, quer dizer que nada nem ninguém vai impedir a difusão do evangelho. E o evangelho vai cumprir o seu propósito. Como diz a própria Escritura, a palavra de Deus não volta vazia. Então o evangelho se espalha pelo mundo. Aqueles que ele tiver de trazer a fé, ele trará. E aqueles que ele tiver de condenar, ele condenará. Professor, como é que o evangelho condena alguém? O evangelho condena alguém quando este evangelho é rejeitado. O evangelho condena alguém quando ele, o próprio evangelho, é rejeitado. Porque o que é o evangelho? Não é a mensagem da salvação em Cristo? Pois bem, se alguém rejeita essa mensagem, automaticamente assina ali a sua própria condenação. Perde toda e qualquer esperança de ser salvo, pois a única maneira de o ser humano ser salvo é através da fé em Jesus Cristo. O cavalo branco e o seu cavaleiro nos ensinam que pregar a mensagem do evangelho divide a humanidade, divide em dois grupos. Mas o que é pior é que o grupo dos não crentes, o grupo daqueles que rejeitam o evangelho, esse grupo vai gerar problemas durante toda a era da igreja. Problemas que vão se repetir constantemente, justamente porque rejeitaram a palavra de salvação, porque deixaram de ter a Cristo como Salvador e Senhor. Quando homens e mulheres não creem em Jesus, eles se colocam do lado do mal e se dispõem a fazer todo o possível contra a igreja. E com isso vão gerar problemas que vão afetar tanto os crentes como os não crentes. Os outros cavalos e cavaleiros que vão ser chamados daqui para frente, eles simbolizam justamente os problemas causados por aquela parte da humanidade que não é crente. Você está entendendo agora o que simbolizam esses cavalos e seus cavaleiros? O primeiro divulga o evangelho dividindo a humanidade. Os outros mostram do que a humanidade sem Cristo é capaz. A partir do próximo estudo, nós vamos dar uma pausa nas nossas explicações de Apocalipse para tirarmos algumas aplicações dos capítulos 4 e 5 do livro. Até lá!